Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos orar para a gente sentar, né? Ora comigo, fala assim: Senhor meu Deus, fala comigo, Pai, ainda mais do que o Senhor tem falado essa noite. Tira todo o cansaço, toda a dispersão, que o meu coração se renda a Ti, que os meus ouvidos estejam atentos, abertos à Tua palavra, que não volta vazia, mas que cumpre aquilo que o Senhor a designou. Que o Senhor console, que o Senhor exorte e que o Senhor edifique através da Tua palavra, para a vergonha do inimigo e para a glória de Deus. Toda a igreja diz? Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Atos capítulo número 2, verso de número 42. Atos 2, 42. Enquanto isso, Dona Ilza deve estar aí fazendo o desafio, né? Amém. Vai fazendo, Dona Ilza, o trabalho aí. Versículo 42. Eu tenho falado aos domingos, irmãos, antes da leitura aqui, né? Eu tenho falado aos domingos sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, no primeiro domingo, eu falei sobre a vontade de Deus nas nossas decisões. Domingo passado, eu falei sobre a vontade de Deus na nossa vida terrena. Sobretudo, não se comparar com o ímpio, não desejar as coisas do ímpio. Hoje nós vamos debruçar sobre qual é a vontade de Deus para a igreja. Posso ouvir amém? Aleluia. Irmão, deixa eu dar só um conselho, uma dica. Quem tiver com sede, já bebe água agora. Quem quiser ir no banheiro, vai agora, que eu estou bonzinho. Ó. Vai lá, volta. Vai agora, agora é a hora. Esses meninos de hoje em dia parece que tem problema na bexiga. Né? Os meninos novos. Quando eu era pequeno, minha avó uma vez me levou para a igreja e ela me segurou assim, eu ia para o banheiro. Ela disse, não, banheiro por quê? Tu não bebesse essa água todinha? Senta aqui, meu filho, senta aqui. Eu me lembro, antigamente, né? Agora não. Então, quem quiser ir no banheiro, vai logo. Quem quiser beber água, vai logo. Porque na hora que a gente começar a audiência com o rei, a gente vai ficar sentado. Amém? Dona Leda já correu. Vai logo, vai logo. Isso aí. Vai logo, isso. Leva os meninos, vai tudinho agora, ó. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre qual é a vontade de Deus para a sua igreja. E Deus tem uma vontade soberana para a igreja. Atos 2, a partir do versículo 42, a gente vai ler até o 47. Diz assim a palavra do Senhor: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, até o versículo 47, eu preciso, a título de introdução, dizer que o foco da igreja não é o trabalho social, apesar do trabalho social fazer parte da igreja, e obviamente que há uma ordem de Deus para que a gente cuide das viúvas, dos órfãos, dos presos, daqueles que estão passando necessidade. Mas eu preciso dizer que o foco da igreja não é esse. Eu preciso dizer também que o foco da igreja não é curas, revelações, exorcismo. Apesar de acontecer isso na igreja, esse não é o foco da igreja. Esse não é o alvo principal da igreja. Preciso também dizer que
A Bíblia é um livro político. Davi, José, Neemias e muitos homens eram políticos e Deus usou a vida deles. Mas também preciso dizer que a igreja não é lugar em que o foco é a política, apesar de estarmos completamente envoltos e envolvidos com isso. Nós precisamos entender que esse não é o foco da igreja, não é o principal papel da igreja. Vou dizer mais, a música é uma grande bênção, os louvores, mas a música não é o foco da missão da igreja. É claro que nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, e é uma ordem de Deus que isso aconteça, mas eu e você precisamos entender que o foco da igreja, o alvo da igreja, o principal trabalho da igreja é ganhar vidas para Jesus. Posso ouvir um amém? Esse é o papel da igreja. Aliás, foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É bem verdade que o louvor faz parte da igreja, o trabalho social faz parte da igreja, a opinião e a decisão e a direção política também. É bem provável também que o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva e transforma. É bem verdade que tudo isso acontece na igreja, por ordem, soberania, graça e direção de Deus. As coisas acontecem. A igreja é do Senhor, eu quero que vocês entendam isso. A igreja é do Senhor. E se nós fizermos a obra de Deus do jeito que é a vontade de Deus, Ele se responsabiliza pela sua obra. Então, se eu souber qual é a vontade de Deus para a igreja, e eu cumprir a vontade de Deus para a igreja, é bem provável que a minha vida vai ser um louvor a Deus, que a tua vida vai ser honra ao Senhor, e que você vai glorificar o nome do Senhor. É bem provável que, quando entendermos, pode deixar aí, meu filho, deixa ligado, eu melhorei aqui para mim que eu estava sofrendo, se ia tirar era, faço não, seu pastor não, hoje é o dia do pastor. Então, se eu sei que a vontade de Deus é que nós sejamos igreja, e ser igreja é diferente de frequentar a igreja, ser igreja é diferente de ir à igreja. E eu quero que vocês entendam que a igreja, ela é muito mais ser do que ter, é muito mais ser do que fazer. Porque fazer é um reflexo de quem é, ter é um reflexo de quem serve, de quem ama. Mas o grande diferencial nosso é nós nos transformarmos à imagem de Cristo. Aliás, a igreja primitiva do primeiro século, a palavra cristãos foi dada aos discípulos de Cristo, porque significava pequenos cristos, ou seja, pessoas parecidas com Cristo. Tem até uma história, eu não sei se vocês já ouviram essa história, conta-se que de uma tribo onde as pessoas não eram alcançadas por Cristo, um missionário, quem conta essa história é o Ronaldo Lindório, que é aqui de Pernambuco, um dos maiores missionários que tem no mundo. Ele estava fazendo missão numa tribo indígena, e ele ficou ali 1 ano, servindo ao Senhor, aprendendo a língua, educando os índios, alfabetizando, pregando, evangelizando. E aí ele foi embora, muitos índios foram salvos, ele colocou ali um ponto de pregação, os índios foram levantados para pregar o evangelho, e 1 ano depois ele foi embora, seguiu a sua jornada. Passaram-se 3 anos, um outro grupo missionário chegou lá e disse: nós queremos apresentar Cristo para vocês. Sabe o que os índios disseram? Ele já esteve aqui, ficou 1 ano com a gente, e ele pregou, e ele libertou, e ele salvou, e ele curou, e ele manifestou amor. Aí disseram: quem esteve aqui? Cristo. Mas Cristo esteve aqui? Ele esteve aqui. Mas como assim? Cristo fisicamente? Os índios disseram sim. Por quê? Porque havia
ali naquele homem um coração que imitava a Cristo. E como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É claro que Ronaldo Lindório não é Cristo. É claro que a ideia aqui é, para quem não conhece Cristo e vê um cristão, o ideal é que a pessoa confunda. Por que ele é tão diferente? Por que ele é tão amável? Por que ela é tão generosa? Por que ele é tão paciente? Por que ele é tão cuidadoso? Por que ele ama tanto? Porque parece com a identidade de Cristo. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela precisa se parecer com Cristo. E claro, a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, pastoreada por Pedro, que é essa igreja aqui do livro de Atos, ela tem muito a nos ensinar, mas muito, muito, muito a nos ensinar qual é a vontade de Deus para a igreja. Primeiro, a vontade de Deus para a igreja é doutrina, fala doutrina. Irmão, a palavra doutrina, eu não sei se você sabe, mas o significado de doutrina não tem nada a ver com vestes. Tem gente que fala, vou para o culto de doutrina, porque o pastor vai falar sobre vestes. Não. Ou então, olha, foi no culto de doutrina, porque ali vai ter muita exortação. Eu nem vou para o culto de doutrina. Não. A palavra doutrina, e aqui em Atos 2, no versículo de número 42, cadê? Versículo 42, ela diz assim, ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino da palavra. Significa o quê? Então a igreja que segue a vontade de Deus, ela se apega à palavra, ela se agarra à palavra, ela ensina a palavra, ela prega a palavra em tempo, em fora de tempo. A vontade de Deus é que a nossa igreja seja uma igreja de doutrina, uma igreja de ensino, uma igreja que serve ao Senhor, conhecendo qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para a minha vida, não é que alguém vai me dizer de forma mística, a vontade de alguém para a tua vida, é a palavra de Deus. E se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Quando nós começamos a Igreja Viva Esperança, havia no meu coração, e há até hoje, algo que eu considero como se fosse a missão que Deus nos deu para essa igreja. Eu já falei aqui, mas vou repetir, muitos irmãos novos. Deus nos deu uma direção para essa igreja, em que nós pudéssemos ser um sinal de Deus em Barra de Jangada. E não é pretensão, e não é megalomaníaco, não, é só para obedecer a ordem do Senhor, ser um sinal de Deus aqui, na forma de amar as pessoas. Ser uma igreja conhecida por amar uns aos outros. O desejo do nosso coração é que nessa igreja, pessoas que não conhecem a Cristo, ao entrarem aqui, elas fiquem dizendo, meu Deus, Deus falou comigo através da palavra de Deus. Então, em segundo lugar, o nosso desejo é que não haja manipulação, é que não haja indução, é que não haja jogo com a palavra de Deus, com a doutrina dos apóstolos. É que verdadeiramente o evangelho da cruz, o evangelho da graça, o evangelho do inferno, o evangelho do céu, o evangelho do arrependimento, o evangelho contra o pecado, que ele seja pregado aqui. Esse é o desejo do meu coração, do nosso coração, como igreja. Então, primeiro, ser conhecido por amar uns aos outros. Segundo, pregar o evangelho. Pregar para quem, pastor? Pregar para aqueles que não conhecem a Deus. Pregar para aqueles que nunca tiveram uma experiência verdadeira com a palavra e têm um pré-conceito ao imaginar que todo crente é sisudo, ao imaginar que todo crente não é feliz, ao imaginar que todo crente é triste, não desfruta. Pregar um evangelho verdadeiro para eles. Segundo lugar, pregar o evangelho para quem foi machucado por um falso evangelho. Pregar o evangelho do bálsamo. Pregar o evangelho da restauração. Pregar o evangelho do amor para quem foi machucado. E tem pessoas que não querem mais contato com a igreja, porque foram machucadas com falsas profecias,
com cobertura espiritual, com todo carinho e respeito a todos, com pastoras à frente de obra. Preciso dizer a vocês, em maldição para quem sair daqui, misericórdia. Isso é um falso evangelho. Um falso evangelho onde homens hoje estão se intitulando apóstolos. Um falso evangelho onde obriga as pessoas, colocam medo nas pessoas. Um falso evangelho que tem feito um desserviço para a casa do Senhor e para o reino de Deus, tem machucado, manipulado, enganado, usurpado, tirado dinheiro, o foco errado. Então o nosso coração é para que o evangelho fosse pregado a quem não conhece a Cristo, a quem foi machucado por Cristo. Ser uma igreja que ama de verdade, sem hipocrisia, de verdade, e não com palavras, mas com atitudes verdadeiras, e não apenas da liderança da igreja, uns com os outros. Então é a vontade de Deus para a nossa vida que a palavra seja pregada. E a palavra cura, irmão. Posso ouvir um amém? A palavra liberta. Posso ouvir um amém? A palavra transforma. Posso ouvir um amém? A palavra traz à existência coisas que não existem. Posso ouvir um amém? A palavra perdoa as nossas falhas. Nós aprendemos que Deus perdoa pecados através do nosso arrependimento. Posso ouvir um amém? Então, se a palavra perdoa, se a palavra cura, se a palavra liberta, se a palavra transforma, nós precisamos da palavra de Deus para a nossa vida. E essa igreja de Atos, essa igreja de Jerusalém, essa igreja onde Pedro era o pastor, a primeira vontade de Deus para eles era que eles perseverassem, não desistissem na primeira dificuldade, perseverassem, não abrissem mão da comunhão, da vida entre os santos, perseverassem na doutrina, na palavra, no ensino e na verdade. Essa era a vontade de Deus para essa igreja. Em segundo lugar, a vontade de Deus para a igreja é comunhão. Fala comunhão. Está lá no versículo 42, mantenha aberta a tua Bíblia. Comunhão, a palavra é koinonia. Koinonia significa que nós temos coisas em comum. Nós temos vida em comum. Nós temos assuntos em comum. Nós temos agenda em comum. Nós temos interesse em comum. A comunhão, ela é, e assim, só para que fique de forma muito clara, comunhão não é andar encangado, irmão. Comunhão é andar junto, mas não andar junto no aspecto apenas físico, mas andar junto no aspecto de ser generoso com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram. Ter comunhão é quando você sabe que você sofre e alguém é uma bênção de Deus na tua vida, ou que alguém sofre e você é uma bênção de Deus na vida do outro. Que a comunhão seja sem hipocrisia, diz a palavra do Senhor. A comunhão em que sentido, pastor? A comunhão no culto. Comunhão não é aquela agenda anual da igreja. Olha, vai ter passeio no zoológico, vai ter luau, vai ter visita no piquenique. Não, a comunhão não é isso. Tem gente que confunde isso, tá? E está tudo bem com a agenda da igreja. Está tudo bem. Mas a comunhão, como diz aqui na palavra do Senhor, é no partir do pão. Comunhão é na mesa. Comunhão é relacionamento. Comunhão é que eu conheço as pessoas pelo nome delas. E a gente não é uma igreja grande, irmão. Nós somos uma igreja pequena. Eu vou te desafiar. Você tem que saber o nome de todo mundo dessa igreja. Mas pastor, eu não sei. Então faça comunhão, irmãos. Faça comunhão. Porque se nós somos pequenos, nós somos um grupo talvez de 60, 70 pessoas, não sei. A gente não conhece o nome, como é que a gente vai saber a luta,
A gente não conhece o nome, como é que a gente vai visitar? A gente não conhece o nome, como é que a gente vai se alegrar com as vitórias? Se a gente não conhece o nome, como é que a gente vai orar por ele ou por ela? Aquele irmão que vem de camisa amarela de vez em quando, Senhor. Imagina Deus ouvindo a tua oração. Comunhão. A comunhão verdadeira é onde os diferentes se encontram. A comunhão verdadeira é onde nós somos o corpo de Cristo. Como assim, pastor? Nós somos o corpo de Cristo. Eu vou dizer para vocês, leia comigo o versículo 44, capítulo 2, versículo 44, nós vamos ler o 44 e o 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, e eu quero destruir aqui a teoria do comunismo que as pessoas colocaram nesse versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui, nesses dois versículos, o primeiro, 44, diz que todos os que creram estavam juntos. Fala assim, todos que creem estão juntos. Irmão, se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, como eu vou ter comunhão com Deus? Aqui diz que os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então vamos lá. É tudo em comum, então é comunismo. Não. Comunismo significa que o Estado é dono da tua propriedade, é dono do teu dinheiro, é dono das tuas coisas e eles distribuem da forma que eles querem. Aqui no versículo 45 diz que eles venderam as suas propriedades. As propriedades eram deles e eles espontaneamente queriam vender para ajudar pessoas menos favorecidas. Então o que significa aqui? Aqui a comunhão, ela está ligada à generosidade. A comunhão está ligada ao amor ao próximo. Mas pastor, eu não tenho terreno para vender e ajudar alguém. Não precisa, irmão, você ter um terreno para vender e ajudar alguém. Às vezes é só um botijão de gás. Às vezes é só uma oração. Às vezes é só uma ligação. Às vezes é só você perguntar: está tudo bem, irmão, com você? Está tudo em paz? Está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Eu estou sentindo a tua falta. Está tudo bem com você? Está tudo bem com a tua família? Você quer uma carona? Eu vou te dar. Você quer um abraço? Comunhão é espontâneo, ela sai de nós, é manifestação de amor, que é o contrário de egoísmo, que é o contrário de individualismo, que é o contrário de que eu me isolo, eu me separo de tudo e de todos. Não, a vontade de Deus para a igreja é que a gente andasse junto. Irmão, imagina, a Bíblia chama que nós somos o corpo de Cristo. Eu imagino que a minha mão seja cortada e ela vai separada do meu braço. E quanto tempo ela sobrevive longe do braço? Não sei, um dia, 2 dias, sei lá. Ela vai começar a ficar roxa, começar a ficar preta, vai começar a ficar podre, e depois ela não serve mais. Assim é um membro da igreja longe do corpo. Ela vai ficar fria, ela vai morrendo aos poucos, e não consegue mais estar ligado ao corpo, porque está sem fazer comunhão. Aqui na nossa igreja, nós temos uma agenda. Primeiro domingo de cada mês, culto de comunhão. Para quê? Para comer, pastor. Não é para comer, irmão. Comer faz parte. É para a gente conversar. É para a gente se conhecer. E sabe o que eu acho que não deveria acontecer? Conversar sempre com as mesmas pessoas. Não, é conversar com outra, aquela que você não tem intimidade. E aí, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Eu não sabia teu nome, meu nome é. E aí você se apresenta para ele. A ideia dessa agenda, e não é uma agenda da gente, acabou o culto, bora comer e a gente corre. Não, é a gente ficar aqui 1 hora, 40 minutos, 1h30, sei lá.
Porque é bom, irmão, desfrutar da comunhão com os irmãos. É bom servir uns aos outros. É bom ser instrumento de Deus. É bom deleitar-se na presença do Senhor. Então, se eu não me alegro na igreja, como é que eu vou me alegrar no céu? A igreja é um pequeno experimento. Está apertadão mesmo? Ah, não, né? Mas eu preguei que eu tenho que amar, não foi? Então vamos ter tolerância, não é? A gente precisa saber que as pessoas são diferentes, que às vezes não tem o nosso mesmo entendimento, que às vezes não está na mesma direção, não está na mesma agenda, e a gente precisa ser tolerantes uns com os outros. Então a comunhão é você ser um portador da boa notícia. A comunhão é você ser uma pessoa diferente daquela que você era no mundo. A comunhão é você trazer a glória de Deus na terra. É você ser um instrumento de Deus na terra. Irmãos, eu amo a Deus. Eu já falei essa frase aqui, eu vou repetir. Dá um corte do nosso Caleb e Caio. Dá um corte depois, né? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus há tantos anos. Mas tem comunhão? Não quero comunhão. Não quero ir para o culto. Não quero servir. Com todo carinho e amor, reavalie a tua Bíblia e a tua vida. Olhe para a Bíblia como se ela fosse um espelho e diga assim: será que está parecendo comigo? Ou será que está distante daquilo que eu sou? Porque a palavra de Deus diz para perseverar. Ela não diz para desistir, ela diz para andar na doutrina, na palavra. Ela diz para a gente ter comunhão. E eu não quero comunhão, eu não quero servir. Irmão, com todo carinho e amor, reavalie. Reavalie. Porque em todas as igrejas você vai encontrar problemas. Em todas. E se você não encontrar, saia de lá, porque senão você vai causar. Em todas você vai encontrar problemas. Mas enquanto você estiver ocupado, servindo a Deus, você não vai estar olhando para os problemas. Você vai estar sendo um instrumento de Deus na vida dos outros. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a igreja da vontade de Deus é a igreja do partir do pão. O partir do pão, na Bíblia, significa Santa Ceia. O partir do pão, quando Jesus diz que a minha carne é comida e o meu sangue é bebida, Jesus não está sendo canibal. Jesus está dizendo que nós somos fortalecidos quando sentamos à mesa do Senhor. Há algo sobrenatural que acontece quando nós participamos da mesa do Senhor. O desânimo sai, a tristeza sai, a ansiedade desaparece, porque nós nos alimentamos de um aspecto e um elemento de graça. O pão, que é o corpo, e o vinho, que é o sangue, nos alimenta. E não alimenta apenas fisicamente, nos alimenta emocionalmente, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece. Então, irmãos, eu disse isso hoje no grupo da igreja, e eu vou dizer de novo aqui. Irmãos, não falte culto, mas se você não falte, mas por algum motivo de doença ou de força maior, que às vezes acontece e que não seja de forma constante, em hipótese alguma, deixe de participar da Santa Ceia. É o culto mais importante da igreja, do mês. Mas pastor, não deu para ir. Amém, você está doente. A gente considera tão importante, tão importante, tão importante, que se você não vier, nós, eu, pessoalmente, ou obreiros da igreja, nós vamos bater na tua casa, se você permitir, para levar o pão, para levar o cálice. Porque nós consideramos que isso é muito importante, nos alimentarmos espiritualmente do pão da vida que é Jesus Cristo. Então, irmão, não negocie os meios de graça, não negocie batismo, não negocie Santa Ceia.
Aliás, por falar em batismo, no domingo que vem, depois do culto da manhã, nós vamos ter batismo aqui na igreja. Vai ser uma grande bênção do Senhor. Tem 4 pessoas para se batizar. E você, mas pastor, eu não sei se eu vou. Venha, irmão, venha fazer comunhão, venha fazer parte dessa festa, venha fazer parte desse momento marcante na vida de algumas pessoas. Comunhão. A gente vai na praia no dia de domingo e a gente fica bem feliz, porque é tipo como se fosse um absurdo, né? A gente aquela bata do batismo e todo mundo fica olhando para nós e a praia para, as músicas baixam e desligam. Pastor, no meio da bagunça, a gente vai ser o sinal do reino de Deus, a gente vai mostrar para eles qual é a vontade de Deus para a vida deles, a gente vai consagrar as águas, a gente vai orar, a gente vai descer as águas, vai ser levantado e vai ser uma grande bênção do Senhor. É a vontade de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para a tua vida, é a vontade de Deus para a igreja, é a vontade de Deus para a igreja. Em quarto lugar, a vontade de Deus para a igreja. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala assim, é a vontade de Deus que a igreja ore individualmente e coletivamente. Irmão, na nossa igreja tem uma agenda, tem um culto de oração na nossa igreja. Terça-feira, 19 horas, para você que está nos visitando, para você que não sabe, toda terça-feira a gente se ajoelha, porque a gente crê no poder de Deus através das orações, porque a gente crê que a oração cura, a gente crê que a oração liberta, a gente crê que através da oração portas se abrem, a gente crê que através das orações casamentos são restaurados, a gente crê que através das orações homens e mulheres são levantados pelo Senhor, a gente crê que através das orações jovens se rendem ao Senhor, a gente crê que a oração tem poder. E o livro de Atos, a igreja de Jerusalém, ela está repleta de exemplos de oração. Quando Pedro estava na prisão, na escolha dos diáconos, no terremoto, quando Barnabé foi enviado, muitos servos do Senhor em oração, Pedro, Paulo, Barnabé, o próprio Estevão orando quando foi apedrejado. Então, se nós queremos ter uma igreja como exemplo, use a igreja de Atos. Agora, sabe o que eu acho bem legal? É que se tem algo que você está insatisfeito com a igreja, presta atenção no que eu vou te falar. E eu não vou usar do poder do microfone não, pode ficar tranquilo. Se tem algo que você está insatisfeito com a igreja, é bem provável que Deus quer te usar nessa área. É bem provável. Pastor, que igreja suja. Deus quer te usar na limpeza, irmão. Pastor, essa igreja não evangeliza não, Deus quer te usar no evangelismo, irmãos. Pastor, eu não estou gostando muito daquela música. Deus te deu um dom de tocar, então vem tocar também para a glória do Senhor. Eu não estou gostando muito da pregação do pastor. Deus vai te usar para pregar o evangelho, irmãos. Então eu vou te alertar de forma muito amável. Cuidado com as tuas críticas, porque pode ser que Deus te pegue e diga, então venha você fazer, porque aquilo que eu quero transformar, talvez Deus queira me usar naquilo que eu vejo que precisa de melhoria, de conserto, de qualidade, de excelência. Então deixa Deus te usar, irmãos. Amém? Avance do estágio de reclamar para ser parte da solução. Avance do estágio de criticar para se colocar e dizer, eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus. A oração, enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você trabalha. Mas enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora,
as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Pastor, eu quero uma igreja que seja, imagina, irmão, imagina uma igreja forte na palavra, uma igreja forte na comunhão, uma igreja forte na santa ceia, uma igreja forte na oração. Dá ou não dá vontade de ser dessa igreja? Dá ou não dá? Então seja você essa igreja. Seja você essa igreja que ora, seja você essa igreja instrumentalizada pelo Senhor na pregação do Evangelho, seja essa igreja da comunhão, seja você usado pelo Senhor nessa igreja, no temor do Senhor, na graça do Senhor, porque, irmãos, aqui em Atos, a minha Bíblia fala no versículo 43, que em cada alma havia temor. Hoje em dia, as pessoas não têm mais temor de Deus. Elas vivem como, muita gente, né? Vivem como se Deus não existissem. Antigamente, e aqui no final desse texto, cadê? Deixa eu olhar. No versículo 46, olha só como era a igreja de Jerusalém. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Diariamente. Aqui não fala dia de domingo. Aqui fala diariamente. Então essa igreja tinha atividade todos os dias nessa igreja. As portas estavam abertas todos os dias nessa igreja. Terça-feira eu falei aqui na igreja assim, na nossa igreja nós temos cultos apenas 2 dias na semana. Domingo e terça. Quantos dias? Quantos dias? E por que você só vem um e às vezes nem vem? Aqui era diariamente, irmão, nessa igreja aqui, ó. Diariamente. Não que a gente vai fazer agenda diária. Sabe o que eu creio hoje? É que diariamente Deus quer nos usar lá no meu trabalho, no nosso trabalho. Diariamente Deus quer nos usar na faculdade que você estuda. Diariamente Deus quer te usar lá na escola. Diariamente Deus quer te usar na tua rua. Diariamente Deus quer que você seja igreja. Porque vir à igreja é domingo e ser igreja quando sai daquelas portas. É o desafio de começar a ser igreja, ser parecido com Cristo, como diz Ronaldo Lindóio. É que a gente tenha entusiasmo. Olha o versículo 46, irmãos. Olha que coisa linda. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo o pão, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Fala assim, com alegria e singeleza de coração. Irmãos, essa igreja não era uma igreja confortável, eles estavam sendo perseguidos, mas eles tinham alegria em servir ao Senhor. A alegria deles não vinha do trabalho, da economia, da política, do Enem, da promoção, a alegria deles vinha dos céus. A alegria deles vinha da presença do Senhor. Irmãos, você conhece a história, né, de Estevão, em Atos capítulo 6, que ele estava pregando o Evangelho e apedrejaram ele. E aí, a palavra de Deus diz, lá em Atos no capítulo 6, versículo 15, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Ele estava feliz, irmão. Ele estava feliz, morrendo no martírio, semeando a igreja, o sangue dos mártires, semearam a igreja, que hoje nós brotamos e germinamos com alegria. Alegria servir ao Senhor. Olha que coisa linda. Era contagiante. Versículo 46, diariamente. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja alegre, irmão. Era uma igreja que adorava, uma igreja que cantava, uma igreja que desfrutava da presença do Senhor. Olha ainda no versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja é do Senhor. É Ele que manda as pessoas para cá. A igreja é do Senhor. Nosso papel é evangelizar. Nosso papel é pregar. Nosso papel é aconselhar. Nosso papel é visitar. Mas quem manda é o Senhor. Ele vai fazer acrescentar pessoas nessa igreja. Eu preciso dizer uma coisa para você, e talvez Deus já tenha trabalhado, esteja trabalhando no meu coração nesse tema. Existem 2 vertentes nesse assunto que eu vou falar para vocês. A primeira vertente é, pastor, vale qualquer coisa para a igreja crescer? Não, não vale, irmão.
Não vale palavra de manipulação, não vale prometer às pessoas o que Deus não vai fazer. Não vale. Não vale movimento da carne, não vale revelamento da carne, né? Nem revelação, revelamento. Não vale mentira, gospel, não vale show. Não vale, irmão. Mas eu preciso dizer a vocês que Deus, Ele quer que a igreja cresça. Posso ouvir um amém? Deus quer que a igreja cresça. E eu preciso mostrar isso para vocês. Como assim, pastor? Mostrar isso para mim, que Deus quer que a igreja cresça. Ali em Atos, no capítulo 1, a minha Bíblia diz que a igreja tinha 120 membros. Em Atos, no capítulo 1. Depois, no capítulo 3 em diante, vai dizer que 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro. Quantas almas? Quantas? No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que já se passam de 5.000 almas a igreja de Jerusalém. No capítulo 8, Lucas para de contar porque ele não consegue. E ele diz, multidões e multidões estavam na igreja do Senhor. Deus quer salvar as vidas. Deus quer restaurar famílias. Deus quer salvar os jovens. Deus quer salvar os homens. E Deus quer usar a minha vida e a tua vida para isso. Amém? Não é segredo de ninguém, mas eu oro ao Senhor pedindo a Ele barra de jangada rendida ao Senhor de joelhos. Que as ruas onde hoje tem poste ídolos, como a estátua, como é que é o nome lá? De Iemanjá, ser ponto de pregação. Aqui, nas vielas e nos becos, onde tem prostituição homossexual e também de mulheres, que seja um lugar de evangelismo. Nos lugares aqui em Barra de Jangada, onde tem obras de macumbaria, que uma igreja seja plantada. No bar mais movimentado desse bairro, que haja ali pessoas pregando o evangelho e sendo um ponto de pregação, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, só imagina, se domingo que vem você traz só uma pessoa, só uma, não ia caber aqui na igreja. Só uma. Se você trouxer uma pessoa para a igreja vai ter o dobro, e a palavra vai ser pregada, e o Espírito do Santo de Deus vai trabalhar, e convencer do pecado, do juízo e da justiça, e Deus vai colocar fome, e Deus vai colocar sede, e Deus vai trazer o arrependimento nos corações. Mas Deus quer usar a minha vida e a tua vida, a vida de cada um de nós, para que a obra do Senhor cresça, para que a palavra seja pregada, para que haja verdadeira comunhão. Então é da vontade de Deus, que coisas diferentes aconteçam. Eu já estou encerrando, quero chamar os músicos aqui do altar. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Uma igreja de comunhão é uma igreja diferente. Uma igreja de comunhão, Deus é glorificado, não o homem, Deus é glorificado. Uma igreja da sã doutrina. E para que isso aconteça, Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Deus quer usar o meu tempo e o teu tempo. Gaste a tua vida servindo ao Senhor. Queime a tua vida servindo ao Senhor. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso apenas porque eu quero. Não, é a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, há tanto deleite na igreja, há tanta alegria na igreja, há tanto prazer na igreja, há tanto gozo na igreja. Se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, você vai ficar na expectativa de chegar o dia do culto. Você não vai dizer, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Não, eu fico na expectativa de chegar o dia do culto, porque eu quero desfrutar da comunhão dos santos, do partir do pão. Eu quero ouvir a palavra, a sã doutrina. Eu quero manifestar o amor aos meus irmãos. Eu vou pedir ao irmão
Jô do Monte, para fazer o primeiro louvor que a gente fez, Jô. Para que a gente... Vocês viram... Eu não fiz aquilo na carne, irmão. Vocês viram o que eu fiz na hora que a gente estava começando a cantar aquele louvor? Eu fui no meio da igreja para fazer os irmãos se darem as mãos. Eu fui no meio da igreja para ensinar vocês o que é ser irmãos em Cristo. O que é ser igreja de verdade. Não é frequentar um culto, ser a igreja. E aí eu andei a igreja inteira, eu levantei quem estava sentado, eu dei a mão a quem estava afastado. E o mover de Deus começou a se derramar logo no primeiro hino da igreja. Eu quero que vocês experimentem só um pouquinho de como vai ser no céu. Só um pouquinho. Fique em pé, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, como se essa música fosse a última vez que você fosse cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso
Aleluia.